No vídeo de hoje, 2 jogos pra gente analisar. Senta que lá vem a história, senta que vai ser longo o vídeo. Vamos falar do Flamengo na final do Mundial e a derrota para o Paris Saint-Germain muito doída pela boa produção do time, pelo bom comportamento do time. O Flamengo se saiu muito bem contra o Paris Saint-Germain. Eu sei que para quem é rival do Flamengo, ouvir isso não é agradável. E vou dizer mais, tá? Vou te desagradar ainda mais. O que a gente viu ontem, pensando com a cabeça dos rivais, pensando em você, palmeirense, santista, são paulino, vascaíno, botafoguense, você que vai tentar disputar as competições com o Flamengo no ano que vem, o que se viu ontem foi desesperador para essa galera. Desesperador. Porque o Flamengo mostra que, com o investimento que tem, com o treinador que tem, com os jogadores que tem, com os reforços que pode ter, pode fazer um 2026 ainda melhor. Para desespero de quem está aqui, porque o Flamengo saiu arrastando praticamente tudo, menos a Copa do Brasil esse ano, mas ganhou no passado. E além da análise de Flamengo e PSG, o jogo que eu narrei ontem, vou falar de Corinthians e Vasco, porque sim, consegui ver o jogo. Fui dormir às 5h30 da manhã no horário aqui do Catar, mas vi o jogo. Consegui assistir a transmissão da GETV e me decepcionei. Nossa, confesso que deu vontade de dar uma cochiladinha ali. 20 do segundo tempo, falei, não tá merecendo não, meu esforço não, mas vi até o final. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. O método BWay é o mais bem avaliado da internet para você aprender inglês. Continua com o preço de Black nesse dezembro. O professor Jonas virou Papai Noel, deu esse presente pra galera, 67% off, menos de R$ 24 por mês para você aprender inglês. Vai ter um amigo secreto aí da família, não deu ainda, não comprou o presente? Pô, compra o método BWay e dá de presente para quem tá precisando aprender o inglês, mudar de vida, mudar de carreira. Link na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Muito bem, vou começar então com o jogo da tarde, depois eu passo pro jogo da noite, Flamengo e Paris Saint-Germain. Olha, primeiros 10 minutos do jogo, caóticos para o Flamengo, o time sentiu. Aí vamos para o primeiro ponto desses enfrentamentos entre brasileiros e europeus. A gente sabe, primeiro assim, nós somos mais sanguíneos, emotivos, o europeu, ele em tese, geralmente, ele é mais comedido, mais tranquilo, então tem essa coisa, a gente é mais sangue quente. Além disso, além dessa nossa cultura aqui, né, dos latinos, o time brasileiro, quando vai enfrentar uma potência europeia, o PSG é uma potência europeia. O PSG não é um grande, não é um time de tradição, mas tem muito dinheiro. Aqui, ó, o dinheiro sai daqui, ó. O dinheiro sai daqui do Catar e sai muito dinheiro. Não tem, é infinito o cofre dos caras aqui, infinito. Então, quando você vai enfrentar um time desse e você sabe que, porra, tem uma distância legal. Eu sou bom, tá? Eu sou o melhor time do Brasil. Mas tem uma distância, isso também mexe com o emocional do jogador. E o Flamengo me pareceu, como outras muitas equipes brasileiras, um time emocionalmente mexido nos primeiros minutos do jogo. Alguns jogadores abaixo, errando mais do que poderiam. O Rossi, numa jornada extremamente infeliz. E aí, primeiros minutos, domínio do Paris Saint-Germain, dentro do que se imaginava. Então, demorou para o Flamengo conseguir minimamente competir, se adaptar àquilo que o jogo estava exigindo. Demorou. E demorou tanto que quase tomou um gol cedo, tomou um castigo, só que, por sorte, a bola saiu antes do Rossi fazer a lambança que fez. O recuo do Arrascaeta já foi péssimo. E o Rossi foi tentar evitar o escanteio, deu uma bola de graça para o PSG, teve um desvio, chegou no Fabian Ruiz, o Fabian Ruiz olhou para o gol e falou, o cara não tá lá, 1-0. Só que aí tinha saído pela linha de fundo a bola e não valeu. Então o Flamengo cedeu esse gol para o Paris Saint-Germain e, beleza, escapou. Aí o Flamengo foi tentando equilibrar o jogo, o Flamengo foi tentando sair da pressão, o Flamengo tentou, tipo assim, ó, a gente tá nervoso, mas não vamos deixar de fazer o nosso jogo. E mesmo com o time tenso, e mesmo com o domínio do PSG inicial, o Flamengo foi continuando ali, tentando a saída curta, continuou tentando a saída curta, o jogo apoiado, nada de chutão.
E aí tentando colocar os pontas para correr, tentando acionar o Bruno Henrique para tentar explorar o espaço em velocidade. Foi tentando fazer o seu jogo, mas ainda sofria muito no primeiro tempo. O Flamengo é um time que tem, nesse tipo de jogo, onde ele tem que defender muito e tendo menos posse do que o adversário, o Flamengo tem uma dificuldade para trabalhar nesse cenário, porque esse não é o contexto que ele enfrenta na maioria dos jogos no Brasil. No Brasil, ele é o protagonista do jogo. Quem tem a posse é ele, quem tem o domínio das ações é ele, quem encurrala o adversário é ele. No jogo de ontem, no primeiro tempo, a bola era do PSG, as ações eram do PSG, quem tinha que correr atrás dos caras do PSG eram jogadores do Flamengo, e não o contrário, como acontece aqui no Brasil. Então o Flamengo teve dificuldade para marcar nas laterais, o Flamengo teve dificuldade com a bola parada do Paris Saint-Germain, e eu lá na narração, caramba, olha, os caras têm bastante repertório, todo lance de escanteio de bola parada tinha uma jogada ensaiada diferente, e o Flamengo não conseguia perceber, não conseguia anular, era sempre alguém chegando nas costas do zagueiro do Flamengo, do lateral do Flamengo, era o escanteio que tinha um monte de cara, 10 caras dentro da área, e aparecia sempre um do PSG livre na meia-lua, na entrada da área, para dominar, para bater, para tentar alguma coisa, então o Flamengo teve também dificuldade, né? Não foi o jogo padrão pro Flamengo. Eu controlo todo mundo. Aqui não. Aqui o PSG olhou e falou, não, você não vai controlar. E aí, de vez em quando sobrava a bola, né? Só que aí, meu amigo, tinha uma questão física também, que pra gente que estava no estádio, vendo o campo todo, era gritante, era visível. O Arrascaeta, ninguém tem dúvida da temporada mágica que ele fez, com 45 participações para gol no ano. Espetacular. Maior temporada dele com a camisa do Flamengo. Mas o Arrascaeta, em alguns momentos ontem, quando ele pegava essa bola e chegavam dois marcadores, parecia jogo de profissional com sub-18, sub-17. Ele não conseguia, ele simplesmente, tudo bem. Aí você tem também uma questão do acúmulo de jogos. O time principal do Flamengo terminou o ano com 74 partidas disputadas. Teve uma Copa do Mundo de clubes no meio do ano desgastante, foi um ano intenso, foi um ano puxado. E isso, óbvio, no dia 17 de dezembro vai se refletir, vai aparecer de alguma maneira. Mas, além disso, existe uma diferença de preparo, de intensidade do Paris Saint-Germain para o Flamengo, para os times daqui, eu ainda estou no Catar, para os times brasileiros, que pesa muito numa hora como essa. O Arrascaeta pegava a bola, vinham dois caras, desarmavam dele igual roubando doce de criança. O cara chegava, dava uma trombada no Arrascaeta. Óbvio, o Arrascaeta ia perder o duelo físico, perdia, o camarada ia, peito estufado. Isso você falar na recomposição, vendo do estádio, fica ainda mais impressionante. Paris Saint-Germain, sei lá, tinha um escanteio, ou tinha uma falta no campo de ataque, aí subia a galera, subia todo mundo. Flamengo cortava e aí tentava, isso aconteceu no segundo tempo, esticar uma bola pro Cebolinha, ou esticar uma bola pro Bruno Henrique. Aí tinha um cara do Flamengo no meio campo, pegando essa bola e tentando lançar pro ponta, aí tinha esse segundo cara que era o ponta que recebia, e já tinham 6 caras do PSG, 7 caras do PSG voltando, e voltando antes, saindo depois, correndo atrás e pegando na corrida, chegando antes e desarmando. Uma coisa assim assustadora, eu não tinha visto o PSG no estádio, apesar de ter transmitido a última Champions e narrado jogos do Paris Saint-Germain, mas no estádio é muito impactante, é muita diferença. Então, na maior parte do jogo, foi um domínio do Paris Saint-Germain, teve momentos ali que o PSG deu um totozinho no Flamengo. Agora, o segundo tempo do Flamengo é um bom, o segundo tempo do tempo normal, é um bom segundo tempo. As entradas melhoram o time ganha ali oxigênio com as mudanças, e aí o segundo tempo ele é mais equilibrado. O Paris Saint-Germain continuou tendo posse, isso aí não mudou, mas o Flamengo já conseguia sofrer menos, conseguia neutralizar mais o Paris Saint-Germain, conseguia pressionar mais a saída de bola do Paris Saint-Germain, e aí era outro jogo. E aí o jogo começava a ter ali algum nível de disputa para o Flamengo. Opa, tem jogo. E aí tem o pênalti. O pênalti que o Marquinhos comete no Arrascaeta. É pênalti, né? Na hora parecia um toquinho muito sutil do pé, mas depois num outro ângulo dá para ver que tem canela com canela ali. É pênalti, é contato dentro da área. Então o Flamengo vai lá, empata o jogo, cobrança do Jorginho. E o Flamengo passa a ter uma atuação diferente no segundo tempo.
O Flamengo vai conseguindo incomodar o Paris Saint-Germain, o Flamengo vai conseguindo... Agora, tem um pecado que o Flamengo precisa tirar caras que são bons batedores de pênalti, é um pecado, nós vamos falar sobre isso já já, quero falar sobre a disputa de pênaltis também, mas foi um segundo tempo em que o Flamengo conseguiu competir mais. O Flamengo olhou para o PSG e falou, olha só, tô aqui, hein, tem jogo, vendeu caro. Prorrogação, aí na prorrogação... Fisicamente, acho que o Flamengo sentiu ainda mais. O PSG terminou. O segundo tempo da prorrogação, por exemplo, ele é inteiro no campo de defesa do Flamengo. Inteiro, inteiro. Praticamente todo o segundo tempo da prorrogação é com o Flamengo ali, ó, nas cordas, e o PSG tentando, e o Dembélé tendo oportunidades, o Mbappé tentando, o Kvaratskhelia tentando rabiscar, depois saiu, o Doué, o Barcola, era o tempo todo os caras em cima, pela esquerda, pela direita, por dentro, e o Flamengo se defendendo, Bom comportamento da dupla, bom trabalho da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, muito bem no jogo ontem, com vários desarmes, carrinhos, Varela, gigante o fim de temporada do Varela, tem um carrinho que ele dá dentro da área para desarmar, dentro da área, de um sangue frio, de um risco, grande partida do Varela, muito bem, muito seguro no jogo Alexandre, a linha de defesa do Flamengo é um primor, diante do que temos no futebol brasileiro, na comparação com seus adversários do futebol brasileiro, é uma zaga absurda, a zaga do Flamengo. Porém, desses caras da defesa, quem destoou ontem foi o Rossi. Muito, muito inseguro, né? Errou no gol do Kvaratskhelia, errou no lance que a gente já debateu aqui do gol que foi anulado porque a bola tinha saído pela linha de fundo. Continuou não transmitindo segurança ao decorrer do jogo. Algumas saídas com os pés continuaram ruins, não tão desastrosas a ponto de ceder outro gol para o Paris Saint-Germain, mas ainda ruins, ainda muitas vezes devolvendo a bola para o Paris Saint-Germain. Acho que ele sentiu o jogo. E acontece. Às vezes um jogador experiente sente o jogo de uma maneira que você não está esperando. E beleza, e levanta a cabeça, volta por cima, o cara fez um ano muito bom no Flamengo, uma Libertadores genial pelo Flamengo, excelente, né? Foi essencial para a conquista do título, mas ontem não estava numa jornada muito legal. Bom, e aí, o Flamengo vai para os pênaltis. O Flamengo resistiu, foi sobrevivendo à prorrogação, foi fazendo um jogo de superação na prorrogação, né? Vem os pênaltis, e aí, não é uma questão de dizer que nada presta, vocês sabem que eu não trabalho desse jeito, né, de querer vilões, vamos crucificar, o fulano nunca mais pode bater um pênalti com a camisa do Flamengo, não vou entrar nessa. Mas também não posso normalizar uma equipe do tamanho, do quilate do Flamengo e do investimento do Flamengo, por mais que seja menor que o do PSG, perder 4 de 5 pênaltis. Não dá para você perder 4 de 5 cobranças e cobrar algumas tão mal quanto a do Léo Pereira, por exemplo. Foi extremamente mal batida, não dá. O pênalti do Saúl foi muito ruim também. Não dá para você normalizar. São 4... Cara, o Flamengo bateu 5. A decisão foi até o final pro Flamengo. Ele bateu os 5 e perdeu 4. O Safonov tem mérito? Claro. Tem uma imagem ali da GETV que a gente mostrou ontem no pós-jogo, do preparador de goleiros dos caras, estava lá com uma toalhinha ali para meio que esconder e um papel com anotações de defesas e ele estudando, ele já tinha obviamente estudado isso na véspera do jogo, nos dias que antecederam o jogo e repassou ali, ó, fulano, bate aqui, bate ali, tal. Aí, peraí, deixa eu dar uma olhada de novo, parecia o Chaves lá terminando a prova, pera um pouquinho, olhou, foi lá, pegou 4, catou 4, tem mérito, né, no lance acho que ele foi caindo pro lado e aí ele percebe que Léo Pereira, acho que agora é hora de ficar no meio, porque os caras estão sempre buscando ali o lado. Ficou no meio, pegou, e ninguém discute, entra para a história, são pouquíssimos os goleiros na história do futebol que pegam 4 pênaltis numa disputa. É raríssimo, é algo excepcional, é algo fora da curva, como também é fora da curva você perder 4 pênaltis numa disputa. Não dá, mas não tem condição. Isso vai doer no torcedor do Flamengo. Isso vai doer. Porque você não foi atropelado, você não foi para um jogo onde assim, não tem como. Os caras são de qualquer jeito, né? Enquanto existir essa diferença de investimento, sempre quando a gente chegar para enfrentar o europeu, a gente vai chegar na condição de não favorito. Sempre, sempre. Pode ser que isso mude um dia. Com a realidade atual, vai ser sempre isso. Você vai chegar e vai falar, os caras são melhor que nós. Os caras têm um time mais caro que o nosso. Os caras são melhor preparados que a gente. A gente não é favorito. Beleza.
Mas uma coisa é você chegar sem chance nenhuma e cair atropelado, tomar um 4-0, um 5-0 e fora o baile. Outra coisa é você, mesmo sabidamente inferior, ter a condição, conseguir competir, conseguir buscar um resultado, olhar e falar, dá, hein, galera. E aí você vai e perde 4 pênaltis. Aí você consegue o mais difícil, que é arrastar essa decisão para os pênaltis, que é resistir à prorrogação de um PSG que é muito mais bem preparado fisicamente. Você resiste, pô, conseguimos, jogamos tudo fora, né? Tira 2 litros de leite da vaca, dá um bico no balde, desperdiça tudo. Foi o que o Flamengo fez na disputa de pênaltis. Impossível perder 4 pênaltis, cara. Impossível. 4 pênaltis e 4 defendidos pelo goleiro. 4 pênaltis, alguns muito mal batidos. Então isso é o que vai remoer. Agora, vou voltar para fechar o assunto Flamengo e passar para a final da Copa do Brasil a um ponto debatido, destacado aqui no início do vídeo. É uma atuação, eu sei que quem é rival do Flamengo está festejando, está comemorando, muitas vezes se irrita. E assim, eu tô pouco... Gente, vocês se irritam com coisa tão boba, cara. Olha, torcedor, vocês precisam ser um pouquinho mais racionais, inteligentes. Eu sei que na hora que a bola tá rolando é difícil, né? A paixão toma conta, mas, pô, sabe... Vamos lá, eu sempre convido você a refletir. Então vamos refletir sem raiva, sem ódio, sem espumar. Ah, porque o Flamengo é isso, o time da imprensa, o time da mídia, o time da Petrobras, o time do Zé. Tá. Espumou já? Beleza. Então vamos lá, vamos com calma, respira. O seu time, se você não é Flamengo, o seu time, o seu clube, seu presidente, seu diretor de futebol, seu treinador, deveriam estar nesse momento, eu sei que tem férias rolando, mas tem um planejamento para se tocar para 2026. Então agora eu não estou falando com o torcedor do Flamengo não, porque o Flamengo ele vai receber mais investimentos, não tenho dúvida disso, ele arrecadou demais esse ano, ele teve um ano maravilhoso e tem tudo para ter um 2026 do mesmo nível. Eu, inclusive, tenho poucas dúvidas de que, pega um recorte aí, 5 anos, vai, daqui para frente, vamos fazer uma projeção. Nos próximos 5 anos, eu não tenho a menor dúvida que o Flamengo vai estar de novo disputando o Mundial. Pelo menos mais uma vez. Fazendo uma outra final contra o Europeu. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu colocaria dinheiro nisso. Tenho a menor dúvida. Então, o torcedor do Flamengo sabe que 2026 tem tudo para ser promissor, renovar com o Felipe Luiz, que eu acho que é o caminho absolutamente natural. Felipe Luiz é o melhor treinador nascido no Brasil, surgido nos últimos anos. Lá vem eu, né? Porque eu falo do Neymar, que é o melhor jogador brasileiro surgido nesse século, do ponto de vista técnico. O melhor treinador nascido no Brasil, o mais promissor, aquele que mais se assemelha de um trabalho nível europeu, se chama Felipe Luiz. E o Flamengo tendo esse cara para o ano que vem, com mais investimentos ainda, né? Corrigindo algumas deficiências do elenco, né? Acho que faltou, por exemplo, o Flamengo Tem o Pedro, que é esse centroavante. Acho que o Flamengo tem que ir no mercado atrás daquele cara que vai te entregar 30 gols no ano. Assim, do artilheiro, né? O Arrascaeta entregou 25. Tô falando do artilheiro, do camisa 9, que, porra, daqui que eu resolvo. Eu acho que faltou isso pro Flamengo ontem, né? O Pedro até teve uma chance, né, que acaba desviando. O Plata teve uma chance de encobrir o goleiro, acabou mandando a bola muito pelo alto. Acho que falta esse cara. Acho que o Flamengo tem uma ou outra questão a preencher de elenco, de time titular para o ano que vem, mas o Flamengo será fortíssimo, virá fortíssimo para 2026. E aí não perdendo o fio, voltando. Você que é torcedor rival, que nesse momento aí, vocês estão aí lambendo o Flamengo, o troféu jogou de igual para igual, tá bom, beleza. Então vamos lá. Raciocínio, respira. Passou ódio? Passou? Acabou de espumar? Acabou de ir para a rede social xingar todo mundo? Acabou? Então, agora só nós aqui. Tá? Não precisa contar pra ninguém não, só nós aqui. É pra gente pra gente que é rival do Flamengo, pra gente que não torce pra clube, pra gente que não é torcedor do Flamengo, é pra todo mundo estar se borrando de medo pra 2026. A verdade é essa, sejamos práticos e vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar. O Palmeiras, que é aquele que tá mais próximo do Flamengo em investimento e tá numa guerra política desgraçada,
Só se fala em mudança de estatuto, só se fala em terceiro mandato, é a presidente discutido com o conselheiro, o Palmeiras precisa fazer o deverzinho de casa, ver onde errou, pô, nós gastamos 700 milhões no ano e não veio um título. Nos últimos 2 anos nós gastamos 1 bilhão e só ganhamos o Campeonato Paulista de 2024. A gente errou, a gente precisa consertar essa rota, urgentemente, senão o Flamengo vai nadar de braçada. Esse é o dever de casa que tem que ser feito. O São Paulo, que está nesse caos, dever de casa que ele precisa fazer, rapaz, ele precisa arrumar isso aqui, porque a gente arrecada, a gente tem receita, mas isso aqui tá uma zona. E o Flamengo tá lá, ó, nadando de braçada, inverteu completamente. O que era a gente no início do século, agora é o Flamengo. O Botafogo, que não para com técnico, não para com ninguém. Agora o David Ancelotti foi embora, e eu acho que tinha que ir mesmo, mas é impressionante como entra ano, sai ano, e não tem planejamento que resista, assim, não tem trabalho de continuidade. Precisa olhar e saber o que ele quer da vida. Senão não vai ter a mínima chance de competir. O Cruzeiro perdeu o Leonardo Jardim, que foi o grande nome, o grande ponto de virada do trabalho de 2025. O Tite eu acho que é um excelente treinador, mas eu tenho muitas dúvidas sobre o momento de carreira do Tite. Muitas dúvidas. Mas o Cruzeiro tem capacidade para investir e tem que dar ao Tite a mesma autonomia que deu ao Leonardo Jardim. E o Tite também precisa ter no cargo a mesma personalidade que o português tinha para tomar decisões impopulares. Então, e aí eu poderia citar tantos outros, né? O Atlético Mineiro, cuja SAF está completamente sem rumo, sem cumprir promessas, e é outro que precisa se ligar para ontem. Corinthians nem se fala, Corinthians com uma dívida crescente precisa estancar isso, pode ser campeão da Copa do Brasil. Pode terminar o ano com 2 títulos, mas institucionalmente é o time que não tem condição de brigar com o Flamengo hoje. Não tem, esquece. Não tem. Então, antes do ódio, beleza, quer zoar, você detesta o Flamengo? Tá bom, direito seu, tudo bem. Tá tudo certo. Eu já fui esse torcedor de arquibancada, eu já fui esse cara que pensava desse jeito, que espumava desse jeito. Hoje eu vejo as coisas de outra forma, por outro ângulo. Eu acho que a gente tem que olhar para o que o Flamengo faz, a gente que não é flamenguista, e falar, porra, meu irmão, tá embaçado competir com os caras. O que a gente vai fazer? O que o nosso clube, o que eu posso fazer para pressionar o meu clube a fazer um planejamento correto, decente e igualar isso aí? A preocupação tem que ser essa, amigo. O que tá chovendo hoje aqui no Catar, aqui em Doha. Rapaz, eu escutei até trovão agora há pouco. Mudou. A Paola vai dizer que sou eu, né? O cara que traz a chuva. Ah, Jorge, onde você vai, chove. Mas é impressionante. É impressionante. Se eu chego e falo assim, vamos pra praia? Vamos descer pro litoral? Vamos, beleza. A gente pega a serra, aí quando tá no meio do caminho já começa a nublar tudo, já vem garoa, já vem, meu Deus, é sempre assim. Vamos pro Rio de Janeiro, vamos curtir uma praiazinha no Rio. Chuva, rapaz do céu, impressionante, eu atraio chuva mesmo. Mas voltando, é todo mundo olhar e falar, quem não é torcedor do Flamengo, o que a gente precisa fazer para segurar esses caras em 2026? É esse que tem que ser o pensamento do rival. E esse tem que ser o pensamento do dirigente do rival. Olhar e falar, temos muito trabalho a fazer. Porque se não fizerem o trabalho bem feito, o Flamengo vai fazer. Não tenho a menor dúvida. E se mantiver o Felipe Luiz no cargo, então, a minha certeza quanto a isso aumenta. Bom, Flamengo vice-campeão do mundo, sim, vice-campeão mundial. Vice-campeão mundial. Ah, é o Intercontinental. Vice-campeão mundial. Se fosse campeão, era campeão mundial. Simples assim. É chancelado pela FIFA. A FIFA coloca os campeões do Intercontinental como campeões do mundo. O campeão da Copa do Mundo de Clubes, que foi o Chelsea no meio do ano, como campeão do mundo. Então, o mundo teve 2 campeões no ano. Um no formato de Copa do Mundo, que foi o Chelsea, outro no formato Intercontinental, que foi o Paris Saint-Germain. Mas campeão do mundo. O Flamengo ontem foi vice-campeão do mundo. Para mim não tem a menor dúvida quanto a isso. Bom, Corinthians e Vasco. Eu fiquei decepcionado com o jogo. Quer dizer, não sei. Para ser muito sincero para você, eu estava comentando até com o Formiga aqui no Catar, falei, olha, não sei se vai dar um baita de um jogo, não sei se tecnicamente... Porque Corinthians e Vasco são times que têm os seus problemas, têm as suas questões, e o primeiro jogo de uma final, ele tem esse componente muitas vezes de ser mais amarrado, de times menos inspirados, tentando se arriscar menos, mas eu acho que nem foi tanto isso ontem. Acho que ontem nós tivemos uma atuação, começando pelo Corinthians, uma atuação abaixo do Corinthians, uma atuação onde o time não conseguiu se impor dentro de casa. Teve um momento da transmissão que apareceu a estatística de finalizações na GTV, estava 5-1 para o Vasco no primeiro tempo, em finalizações. O Corinthians não tinha criando grandes oportunidades. O Corinthians fez uma bela semifinal contra o Cruzeiro. E ontem ficou muito, muito abaixo.
Foi um Corinthians que jogou muito menos do que se imaginava. A gente olhando para a escalação aqui, tinha a volta do Ranieri, tinha a volta do Garro, isso já era imaginado, eles melhoraram o time quando entraram no fim de semana. Ele tirou o Maicon e não o Martinez. Então você tinha o Ranieri como esse primeiro volante mais fixo ali, ficando bem na frente dos zagueiros e os laterais tendo pouquíssimo espaço para atacar, ofensivamente contribuíram muito pouco. O Martinez, que foi mantido no time, eu buscaria uma outra opção, porque o Martinez não fez absolutamente nada do jogo. Bidon e Garro abaixo. Então foi um Corinthians ontem numa rotação, e aí o Dorival também não ajuda, né? Daqui a pouco eu vou falar de mudança do Dorival. Mas o Corinthians, que chegou a aparecer com 5-1 contra em finalizações do primeiro tempo, terminou o primeiro tempo com 3 finalizações, nenhuma delas no gol. Nenhuma. 45, 48 minutos do primeiro tempo, nenhuma finalização no gol do Vasco. O Corinthians tinha ali bola parada, né? Teve até o lance do Memphis que foi anulado. Bola parada. Era assim que o Corinthians chegava no primeiro tempo. E aí eu não entendi o Dorival em vários momentos. Eu não entendi por que ele voltou com o mesmo time, que foi tão mal no primeiro tempo, e aí com 5 minutos ele gasta uma janela de substituição, colocando Carrilho e Maicon. Eu não entendi. Por que ele já não voltou do intervalo? Outra coisa, por que tirar o Breno Bidon? Tinha gente pior que o Breno Bidon em campo. Aí continuei sem entender o momento em que ele tira o Memphis. E não o Yuri Alberto, que estava mal. Você, de repente, podia, né, recuar um jogador de meio campo, né, jogar os laterais com um pouco mais de liberdade para avançar a linha de fundo. Eu não entendi, e inclusive teve torcedor na hora que começou a bater boca com o Dorival sobre a saída do Memphis. A galera que fica mais pertinho do banco ali na Neoquímica começou a reclamar do Dorival. Teve até bate-boca ali no final do jogo. Então, acho que foi uma jornada também ruim, de decisões ruins do técnico do Corinthians. Foi mal o Dorival, como foi mal o time. O que torna mais difícil o panorama para essa final, comparando com a semifinal, que você vai dizer, tem o segundo jogo ainda. Isso valeu para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi mal em casa do primeiro jogo e teve chance de buscar no segundo, verdade. Só que é buscar fora. Diferentemente da semifinal, o Corinthians não vai decidir na Neoquímica, ele vai decidir no Maracanã com 70 mil pessoas, com quase 70 mil vascaínos. É um outro ambiente, é um outro panorama. Então ficou difícil. O Corinthians tem que jogar muito mais futebol no domingo. Não é pouco, não. É muito mais, porque ontem simplesmente não apareceu o futebol do Corinthians. Uma decepção. Mas é aquilo, é o momento que vive o Corinthians. O Corinthians não é uma equipe, confiável. Chegou na final da Copa do Brasil? Chegou. Teve méritos para isso, claro. Um time que até a semifinal, até o segundo jogo da semifinal, não tinha tomado um único gol na Copa do Brasil. Claro, isso é meritório. Isso é fruto do trabalho feito lá. Muito bem. Mas sabe, o Corinthians, o trabalho do Dorival, eu não sou hater do Dorival, galera. Eu gosto muito da figura do Dorival. Gosto de verdade. Mas é um trabalho, assim como outros trabalhos, assim como o último trabalho antes do Corinthians, que foi o trabalho da seleção brasileira, onde você não consegue ver, tem sido uma constante, tá? Da carreira do Dorival recente, do recorte recente. Você não consegue ver evoluções que se sustentam num prazo mais extenso. Você não consegue ver o time, encontramos uma maneira, o time está crescendo, o time está evoluindo. É sempre aquela sensação de uma casinha para frente e uma casinha para trás. Andou uma casinha, retrocedeu outra. Às vezes anda uma, volta duas. Tem sido assim o trabalho do Dorival. A própria reta final da Copa do Brasil. O time vai bem no Mineirão, tem dificuldades em Itaquera. Aí depois se supera, classifica. Aí vai mal no primeiro jogo da final. E aí, domingo o que vai ser? Você não consegue, é difícil prever, projetar o que se esperar do Corinthians com esse nível de irregularidade. E aí com decisões às vezes ruins do Dorival que pioram tudo, como as decisões de substituições de ontem. Então foi um Corinthians ontem moroso, sabe? Você tá dentro de casa. Recorde de arrecadação na Neoquímica Arena. A torcida do Corinthians é brincadeira o que ela faz. Não precisa nem chovendo molhado ficar elogiando. Porque os caras vão, os caras são presentes. Então você tem um ambiente a favor, um estádio a favor, e o time não conseguiu pegar, sabe? Não conseguiu contagiar, não conseguiu pegar a pilha da decisão. Então Corinthians moroso, Corinthians lento, troca de passe sem muita...
produtividade, e o torcedor do Corinthians foi ficando irritado com aquilo que ele estava vendo. Um time que errava muito, muito. Então, esse Corinthians que muitas vezes ontem segurando os laterais, o Ranieri preso ali em frente aos zagueiros, parecia o Corinthians, pô, vamos segurar, parecia o Corinthians jogando fora de casa. Amigo, não pode ter esse comportamento do Maracanã. O Corinthians vai ter que sair pro jogo do Maracanã. O Corinthians vai ter que atacar no domingo. O Dorival vai ter que montar uma outra estratégia. Mas não só isso, não só o Dorival montar uma outra estratégia e errar menos nas decisões, nas mudanças, mas o time precisa ter mais personalidade no domingo. O time vai precisar mudar comportamento, mudar postura. É uma final, gente. É uma final. Eu sei que no primeiro jogo a galera morre de medo de errar e morrer qualquer possibilidade do segundo. Tentar manter aberta, manter controlada ali a decisão. Mas, pô, tem que jogar mais bola domingo. E o Corinthians ontem jogou pouquíssimo. Pouquíssimo. Deixa eu falar do Vasco aqui. E no final eu quero falar da final única da Copa do Brasil, que começa no ano que vem, né? Pegando esse gancho aí do primeiro jogo, que às vezes é mais preso, é mais amarrado, e tal. E antes do jogo, falando do Vasco, existia uma preocupação de voltar vivo de Itaquera, né? Pô, Corinthians e Itaquera, mata-mata, a gente sabe que é complicado e tudo. Pô, precisamos voltar vivo. Porra, o saldo foi muito positivo pro Vasco nesse aspecto, tá? Porque o Léo Jardim não fez uma defesa difícil, sim. Pega aí o lance que o Léo Jardim salvou, assim, fez um milagre. Não, teve aquela que ele pegou com o pé do Yuri Alberto, mas o lance não estava valendo mais, né? Porque o Bandeira pegou impedimento. Então não foi um jogo em que o Vasco foi amassado em Itaquera, atropelado em Itaquera. Não, não foi. Não foi. Foi um Vasco seguro, foi um Vasco que protegeu bem a entrada da sua área, foi um Vasco que tirou o Corinthians das proximidades da sua área, foi levando o jogo para os lados do campo, foi respirando. A dupla de volantes do Vasco, para mim, muito bem no jogo. O Barros e o Thiago Mendes, para mim, tiveram atuações muito seguras, então foi um Vasco sólido. Foi um Vasco que defensivamente se comportou muito bem, conseguiu segurar o Bidu. O Corinthians tentava usar o Bidu como essa alternativa, né, para escapadas, e o Vasco conseguiu segurar. E não só isso. O Vasco se defendeu bem sem ser o time com o bumbum na parede, não foi isso. O Vasco ficou trancadinho lá atrás. Não foi só isso. O Vasco também foi um time que conseguiu acelerar nas saídas de bola, conseguiu explorar jogadas em velocidade, em profundidade. Andrés Gomes bem no jogo, Ryan bem no jogo e foi começando a incomodar a defesa do Corinthians e foi começando a ter finalizações. Demorou até a primeira finalização no alvo, mas foi finalizando mais do que o Corinthians, foi tendo o primeiro tempo superior, e aí teve até um gol anulado do Ryan, que estava impedido, né? Uma bola do Andrés, né? Bola do Andrés, e o gol foi anulado. E aí depois teve um chute do Coutinho, fora da área, teve uma cabeçada do Puma, então o Vasco criou. Parecia que o Vasco era o time que jogava em casa, né? Parecia que o jogo, ao invés de ser na Neoquímica Arena, era no Maracanã, ou em São Januário. Então, o Corinthians foi inferior ontem. O Vasco foi melhor do que o Corinthians. Do saldo do jogo, é muita chuva, rapaziada. Pelo amor de Deus, como chove hoje aqui em Doha. Impressionante. Vamos dizer que é o fator Jorge Igor. Cara, que loucura. E a gente marcou para daqui a meia hora, são 3h30 da tarde, a hora que eu tô gravando o vídeo aqui no Catar, a gente marcou um chopinho, né? Chopinho. A gente marcou uma confraternização de toda a equipe da Globo que está aqui no Catar para fazer a cobertura, uma despedida aqui da cobertura. Não sei como é que nós vamos chegar, porque é aqui do lado do hotel, dá para ir a pé, aqui do lado, mas não tem condição com essa chuva. Não tem como, inviável, muita chuva. Então, voltando, foi um Vasco que foi superior, acho que faltou, né? Faltou um pouquinho de calma para resolver alguns lances. O Vasco poderia ter saído com a vitória da Neoquímica Arena. Às vezes faltou ali um detalhe, um refino, né? Tipo aquele lance do Puma, quando ele limpa o Mateuzinho, aí na hora de vamos, ele acaba hesitando. Esse lance foi no primeiro tempo. Mas foi um Vasco superior, foi um Vasco que deixou boas sensações pensando no jogo de domingo, quando ele terá um ambiente absolutamente favorável dentro do Maracanã, todos os ingressos vendidos. Também não dá para dizer, para ser muito justo, que o Hugo Souza foi bombardeado. Não foi. Segundo tempo, teve uma cabeçada do Barros, que foi na trave, né, numa cobrança de escanteio, ali por volta dos 20 minutos. Não foi um bombardeio do Vasco, mas foi um Vasco que
criou mais sensações, deixou mais sensações de gol, de proximidade de uma eventual abertura de placar do que o Corinthians. Isso inegável, inegável. Então, muito bem o Vasco ontem, uma boa partida do Vasco. No final do jogo, o Corinthians foi para uma abafa ali, o Vasco teve que sustentar 10, 12 minutos de um Corinthians mais em cima, mas só teve um chute do Vitinho fora da área. E o Léo Jardim, tranquilo, não dá para dizer que foi uma defesa difícil. Então eu acho que o Vasco sai de Itaquera emocionalmente muito forte para domingo, sabe? Moral, testa alta, porque não aconteceu aquilo que alguns temiam. Sair derrotado de Itaquera, ter uma montanha para escalar. Tá tudo igual, tá 0-0. Um time que foi melhor nos primeiros 90 minutos, o que não é garantia de nada para os últimos 90 minutos. Não é. Mas um time que foi melhor e que vai ter um ambiente mais favorável. Tá aberto, mas eu acho que o fato de decidir em casa e as atuações que vimos dos dois times ontem fazem, nesse momento, a balança pender um pouco mais pro Vasco, em termos de favoritismo, projeção para domingo. Mas é igual, assim, é muito difícil, não é uma vantagem enorme, é mínima, porque é uma decisão igual de dois times que têm os seus problemas, né? Mas que são gigantes do futebol brasileiro e com certeza domingo vão fazer uma grande final. E eu tô voltando pro Brasil para narrar essa final domingo no Maracanã. Vou pro Rio de Janeiro, vou dar uma descansada no sábado, vou passar a sexta-feira inteira viajando. E aí no sábado estarei no Maracanã, no domingo, sábado estarei no hotel dormindo bastante. E no domingo na GETV, nosso último jogo do ano, desse ano maravilhoso para a GETV. Nós vamos mostrar Vasco e Corinthians direto do Maracanã. A bola vai rolar 18 horas, tá? Era 18h30, a CBF mudou, antecipou para 18 horas. 18 horas, então, a bola rola no domingo, final da Copa do Brasil. Eu estarei lá no Maracanã, transmitindo pela nossa GETV. E sobre a final em jogo único, eu gosto da ideia, tá? Nós vamos ter a final da Copa do Brasil em jogo único a partir da próxima edição. E além disso, a Copa do Brasil, eu nem fiz vídeo específico sobre isso, acho que nem valia a pena um vídeo só para isso, mas vou dar minha opinião aqui. Vai ter também essa mudança no critério de classificação para Libertadores, então o vice-campeão da Copa do Brasil vai pegar uma vaga de pré-Libertadores. Eu gosto da ideia, tá? Eu gosto da ideia. Você valoriza ainda mais a final da Copa do Brasil, você tira um pouco essa banalização, né? Você valoriza as semifinais da Copa do Brasil, para ser preciso, porque as duas semifinais já vão valer vagas de Libertadores. Olha o tamanho que teremos as duas semifinais. Você vai garantir uma vaga, você vai comemorar duas vezes. Você vai garantir uma vaga na final e uma vaga na Libertadores. Aí depois você vai saber se é vaga direta ou se é pré. Aí vai ter que ser campeão. Acho que isso é positivo. Acho que isso é positivo pensando no Campeonato Brasileiro também. Eu acho que existe uma fartura de vagas em excesso no futebol brasileiro para Libertadores e Sul-Americana. Eu acho que esse funil tem que ser mais estreito. Isso aumenta a competitividade. Às vezes o oitavo colocado pode ir para Libertadores, quase que o São Paulo foi, como oitavo colocado, num campeonato terrível. Ainda ia ganhar de presente, tá aqui uma vaguinha de pré-Libertadores para você. Eu acho que você tem que merecer muito a competição internacional, muito. Acho que existe um excesso de vagas para Brasil e Argentina hoje. Continuo achando. Mas acho que isso não está no radar da Conmebol para mudar no médio prazo, não. Então, gosto da ideia e gosto do jogo único, porque eu sou da opinião. Eu sou favorável à ideia do jogo único. Falo isso há tempos, desde quando a Libertadores começou, lá em 2019, com a final de jogo único. A minha opinião sempre foi a mesma. Eu acho que é importante para o produto, valoriza o produto final, cria uma mobilização, uma expectativa. É hoje, esse é o dia, esse é o jogo. Gosto que se defina a sede com antecedência, porque aí você já consegue prever esse deslocamento e tal. A questão é que, falando na América do Sul, falando da Conmebol, os deslocamentos na América do Sul são muito ruins, muito difíceis. Não é na Europa, por exemplo, é muito difícil. No Brasil, o Brasil é um país gigante. Então, por exemplo, a Supercopa de janeiro, Flamengo e Vasco ou Flamengo e Corinthians, Supercopa do Brasil, relâmpago e tudo mais. Essa Supercopa está sendo idealizada para Manaus, Arena da Amazônia. É difícil chegar em Manaus, para quem não está na região norte, é muito difícil. Então, tem essa questão que é complicada. Os voos são caros, a nossa malha aérea não é boa, as distâncias são muito grandes, é muito difícil chegar.
Esse eu acho que é um complicador da final única. Agora, como evento, como produto, acho ótimo. Outro complicador da final única é a questão não só da distância, de como é difícil você fazer esse roteiro, mas como é caro. E aí você vai deixando cada vez menor a possibilidade do povão assistir o seu time numa final. Já é difícil hoje, tá? Os ingressos para os jogos aqui, na Neoquímica, no Maracanã, já são caríssimos. Eu sei disso, eu sei disso. Imagina fora do estado. Que aí você tem que adicionar uma passagem de avião, você tem que adicionar hospedagem, você tem que adicionar alimentação por alguns dias. O povão esquece, o povão vai ver na televisão, vai ver no YouTube. Não tem como. Isso é muito ruim. Eu acho isso um efeito colateral não desejável da final em jogo único. Mas eu entendo como, pensando com a cabeça de quem organiza, promove o produto, é dono do produto, eu entendo comercialmente o valor dessa escolha, dessa decisão em um único jogo. É isso aí. Falei que era grande, hein? 40 minutos de vídeo. Espero que você tenha tido um ótimo almoço. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa quinta para todo mundo. Peço desculpas pela semana absolutamente irregular aqui do canal de vídeos, mas uma viagem como essa para o Catar, realmente vocês sabem que exige muito do nosso tempo de preparação, de descanso, de adaptação a fuso horário. Não é fácil. Ontem era dia da final, ontem eu estava mergulhado na final, pesquisa, informações, anotações, descanso, preparo, impossível, né? Mas hoje beleza, e vou tentar antes da viagem deixar um vídeo gravado para amanhã, sexta-feira. Vamos ver se rola. Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!